Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noah no Ar. E hoje eu venho falar sobre um grande lançamento que ficou para esse final de ano, que gerou altas expectativas ao longo de todos esses meses, desde o anúncio, na verdade, gerou animação nos fãs dessa história que já sofreu 2 ataques no passado, e eu falo sofrer ataques no pior sentido da palavra, porque é uma adaptação e ela já foi adaptada anteriormente em 2 filmes, e foi um desastre porque eles profanaram a obra, para falar a verdade. Eles não respeitaram o que a história queria trazer, eles não respeitaram a ordem dos acontecimentos, fizeram o filme como se fosse algo totalmente desconexo do que os livros propuseram ali. Então a galera detestou, caiu matando em cima, rejeitou os filmes e a franquia foi cancelada nos cinemas no segundo filme, quando o plano era ter pelo menos 5 deles. Então a gente vem aqui com uma nova tentativa, um novo estúdio que comprou os direitos e agora está produzindo essa adaptação em um novo formato. Eu estou falando de Percy Jackson e os Olimpianos, a nova série do Disney Plus, que estreou agora no dia 20 de dezembro. Então, se você quer saber minhas primeiras impressões sobre essa nova série, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah. Comenta, compartilha, faça a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Bom, jabá feito, bora pro tema! A primeira temporada da série vai acompanhar Percy, que é um jovem que tem sérios problemas na escola, ele tem notas ruins, ele sofre bullying, ele não consegue ler direito porque ele é disléxico. Então a gente tem a rotina dele ali sendo bem difícil. Ele mesmo não se enxerga como sendo uma pessoa muito especial, embora muita gente diga isso a ele já está cansado de ouvir isso quando ele mesmo não acredita que ele é alguém especial. Para piorar a situação, ele acaba vendo coisas que a maioria das outras pessoas julga ser alucinação da cabeça dele, então consideram ele esquisito. Então a vida dele é tudo o que ele não queria que fosse. É difícil, é complicado, ele não é respeitado, ele não tem muitos amigos, na verdade ele só tem um, que é Grover, e ele leva a vida dessa maneira aí desde que ele se entende por gente. Até que coisas cada vez mais estranhas começam a acontecer e levam ele a uma descoberta a respeito da identidade do pai que ele nunca conheceu. Ele é um semideus, filho de uma humana com um deus grego. E agora, sabendo disso, ele se vê incumbido da missão de provar sua própria inocência acerca de uma transgressão que ele não cometeu, para assim impedir que se inicie uma guerra entre deuses do Olimpo, devastando tudo aquilo que ele conhece. A estreia da primeira temporada de Percy Jackson se deu com os 2 episódios iniciais da temporada. A partir de agora será um episódio por semana toda quarta-feira até chegar ao final da temporada, totalizando 8 episódios. Os 2 primeiros episódios servem ali para introduzir a gente a esse universo. O primeiro introduz o personagem de uma maneira sucinta, com a narração dele, como é no início do livro também. A gente tem esse momento sendo bem fiel ali à narrativa do livro. Logo em seguida, a gente já pula para os eventos iniciais ali da história, que são o pontapé da jornada de Percy. A gente tem os eventos no Met ali, quando ele está no museu, aí a gente é introduzido à cultura grega ali na aula dele. Já tem um vislumbre da dislexia dele, que ele não consegue ler o dever ali que ele tem que fazer, a lição. Então a gente tem um pouco disso aqui. Vê ele sofrendo bullying por parte de uma colega de classe ali, que fica perseguindo ele, tanto ele quanto o Grover. E logo em seguida a gente tem o ataque da Fúria, né, que estava disfarçada ali de Senhora Dodds, a professora dele. E ele tem o primeiro confronto com o monstro nesse momento. Antes ele só via as criaturas, mas nenhuma atacava ele. Mas aí ele sofre esse ataque, ele luta contra ela, não sabe direito o que aconteceu, mas resolve-se ali esse momento, que é o momento em que Sally se dá conta que ela precisa contar a verdade para ele, contar coisas sobre o passado dele que ele ainda não tinha conhecimento. Então ela leva ele lá para o chalé em Montauk, que é onde ela conheceu o pai dele, para contar a história de como ela conheceu o pai dele, conta que ele é filho de um deus grego, que ele é um meio-sangue. Então a gente tem esse momento e logo em seguida ele descobre a verdade sobre Grover também, que é um sátiro e está ali para proteger ele. E logo depois eles já partem para o acampamento meio-sangue, que aí eles são atacados pelo Minotauro ali no carro,
correm até a fronteira do acampamento, Sally não pode entrar, manda a Percy correr com o Grover para ela salvar a vida dele, né? Ela despistar o Minotauro, mas o Minotauro acaba pegando ela, desintegrando ela. Percy volta para lutar contra o Minotauro, derrota ele, desmaia e acorda dentro do acampamento. Esse é o arco do primeiro episódio, ele termina nesse exato momento. É um episódio curto, como eu falei, é um episódio bastante introdutório, ele se foca exatamente no que é importante, ele não deixa rebarba nenhuma, ele não foca em nada que não precise estar na série, então é um episódio de 37 minutos de duração, tirando ali os créditos, fica 33, 34 minutos. É um episódio bastante rápido. E aí a gente tem o segundo, que parte do ponto em que o primeiro terminou, se acordando no acampamento, lá na enfermaria, se dando conta de que tudo que aconteceu é real. Então ele vai conhecer o acampamento ali, que irão levar ele para conhecer. Serve também para introduzir outros personagens que não tinham aparecido no primeiro episódio. Então a gente tem a primeira aparição aí de Dionísio, de Clarice, de Annabeth, de Luke. Eles chegam ali, eles se apresentam, a gente vê a função narrativa de cada um assim por alto, dando a entender o que cada um vai fazer ali no decorrer da história. A gente tem isso bem delineado ali, bem definido, quem é aliado, quem é inimigo. Então a gente vê isso nesse segundo episódio. Logo em seguida a gente vê a rotina dos primeiros dias de Percy ali, ele conflituoso, sem saber de fato o que é que ele tem que fazer ali, qual é o lugar dele. Ele ainda não foi reclamado por Deus nenhum, então ele vai para o chalé de Hermes, que é para onde os semideuses não determinados vão. Ele está ali abrigado, ele não entende direito o propósito dele ali, então ele está passando por esse conflito. É quando o Luke se aproxima dele e tenta ajudar ele a descobrir o talento dele ali no acampamento, que rende sequências maravilhosas também. Ele tentando praticar com arco e flecha, ele tentando forjar uma espada, tem momentos incríveis dele fazendo isso, cenas muito cômicas mesmo. Então a gente tem isso, logo em seguida a gente tem um pouco de Clarice perseguindo ele ali também. A gente vê que é o propósito da personagem. Quem já leu os livros sabe que Clarice ele tem essa relação conflituosa ali. Ela fica praticando bullying com ele na maior parte do tempo. Aí logo em seguida temos ali um pouco dele com a Annabeth. E depois partimos para capturar a bandeira, né, que é uma famosa cena aí da saga. Todo mundo estava muito ansioso para ver como seria realizado isso aqui. Pode ser reclamado por Poseidon. E agora, ciente da ancestralidade dele, ele descobre também que existe uma missão que ele precisa cumprir, porque agora, como filho de Poseidon, ele foi colocado no meio de uma treta entre Poseidon e Zeus, na qual Zeus acredita que Poseidon roubou o raio mestre dele. Então isso pode gerar uma guerra, e Percy precisa provar que ele não roubou o raio, para que assim a guerra não aconteça, e ele possa, enfim, declarar paz em meio a tudo aquilo ali que ele está vivendo. Ele não quer ir. Não foi pronto. Até que Grover chega e revela para ele que provavelmente a mãe dele está no mundo inferior lá com Hades, e Quiron e Dionísio acreditam que quem roubou o raio na verdade foi Hades. Então, para salvar a mãe, Percy se disponibiliza a seguir nessa viagem. E o segundo episódio termina nessa cena aí. Então a gente tem aí, como eu falei, a introdução geral ali. É uma introdução em duas partes. Os dois episódios funcionam como um todo para a gente entender primeiro a vida de Percy antes e a vida de Percy depois de descobrir que é um semideus. Então a gente tem isso muito bem delineado ali, muito bem contado, de uma maneira rápida, ágil, que funcionou muito bem. A gente entende várias coisas ali sobre os conceitos dos semideuses, a cultura do sacrifício ali, das oferendas que eles jogam, a comida, tudo aquilo ali do caça-bandeira, de como funcionam as coisas dentro do acampamento, os chalés. Então a gente tem isso aqui sendo mostrado de uma maneira bastante fidedigna aos livros, eu diria. Tem umas mudanças aqui e ali, mas que não incomodam muito. Então foi um ponto bem positivo aí, esse início da série, essas duas primeiras partes ali da história. Como eu disse, os episódios são bastante curtos, padrão Disney Plus ali. A gente sabe que as produções originais da Disney Plus têm episódios bastante enxutos ali, em torno de meia hora, 35 minutos, 40. Quando ultrapassa muito, chega ali nos 50. Então aqui não é diferente. O que deixa a gente com gostinho de quero mais para esperar mais uma semana, o que nem sempre é muito bom, porque quem é fã quer ver cada vez mais sobre aquela história, quer ver mais sobre aquele mundo ali, e nem sempre vai ter isso, porque os episódios são bastante curtos e eles vão contar a história que eles precisam contar sem precisar se alongar demais. Mas, por outro lado, faz maravilhas quanto ao ritmo da narrativa, porque a gente não tem momento nem para respirar. Os episódios são mantidos sempre ali naquele mesmo ritmo,
como se fosse a pulsação de um coração, não pode desacelerar em momento nenhum. A gente tem isso aqui bem expresso. Os acontecimentos e as revelações são seguidos uns dos outros ali, não permitem que o público canse em momento nenhum durante a execução dos episódios. Os roteiros dos 2 primeiros episódios encaixam na medida certa cada coisa que precisa ser encaixada ali. A ação, o humor e o drama. Tudo nos pontos certos em que eles precisam estar para contar a narrativa de uma maneira crível e funcional. Sobre as performances, Walker Scobell é o que todo mundo esperava de Percy. Ele é o Percy que todo mundo precisava que ele fosse. Ele tem o carisma, ele tem o humor, ele tem o sarcasmo e a postura desajeitada, que são características de Percy ali. Assim como ele também consegue entregar os momentos de drama ali na medida certa, sem perder o tom. Ele sabe passear ali entre a comédia e a seriedade, e isso é muito bom para o personagem de Percy, porque a gente sabe que isso permeia muito a jornada dele ao longo de toda a história, toda a narrativa, não apenas na primeira temporada, mas ao longo de todo o arco ali que cerca a história dele. E ele rende momentos incríveis em todos os aspectos, em todos os âmbitos, seja nos momentos de ação, seja nos momentos de drama e nos momentos de comédia. Inclusive, ele dentro da floresta, esperando a função dele no caça-bandeira, é impagável. Ele fazendo dancinha lá, ele fazendo xixi depois ele deitado lá, alisando um lagarto. Ele é incrível. Você consegue rir com ele em vários momentos, tanto nas falas quanto nas ações. Eu gostei bastante da performance dele, estou muito feliz com a escolha desse ator aqui para interpretar esse papel. Aryan Simhadri está incrível como Grover também. Eu gostei de como ele introduziu o personagem de uma forma bastante orgânica ali nesses 2 primeiros episódios. Ele já mostra a que veio. Ele equilibra ali a bondade de Grover com todo o comprometimento que ele tem com o dever dele como protetor. E a gente vê que ele se cobra demais e ele nem precisa falar muito sobre isso. A gente vê no rosto dele, nas ações dele. Tem uma insinuação aqui e ali quando ele vai no Conselho de Cascos, mas a gente vê que o personagem tem camadas ali por trás dele. Ele não é apenas um coadjuvante que está ali para apoiar o protagonista. Ele tem os próprios dilemas, ele tem os próprios problemas e ele vai desenvolver, ele vai entregar isso e eu estou confiante. Lia Savage-Jeffries tem uma boa química em cena com Walker Scobell. Ele é o ator com quem ela mais contracena. Ela só aparece no 2º episódio, então as cenas dela estão todas locadas ali, por enquanto. E a maioria das cenas é ela com Percy. Pra falar a verdade, ela não fala com ninguém além dele ali. E de Luke em uma cena rápida na captura da bandeira. Então a gente tem essa personagem sendo introduzida aos poucos aqui. Pra o que eu vi da personagem ainda foi pouco, mas eu consigo enxergar que ela é uma Annabeth promissora. Pra o que eu vi dela até agora, eu gostei também. E o resto do elenco também está muito bem. Virginia Cole, Glenn Turman, Diorgo John, Charles Buchanan e Jason Mantzoukas, que faz ali o papel de Dionísio, mas eu ainda vou levar um tempo para olhar para a cara dele sem lembrar de Pimento, então dá um tempo aí que eu vou me acostumar, mas ele está muito bem no papel ali, é o Dionísio que a gente esperava que ele fosse dentro ali da narrativa, da história, proibido de tomar vinho, vivendo ali como diretor do acampamento a pulso porque Zeus obriga ele. Então, tá muito bem, todos os personagens estão incríveis, eu gostei muito do resultado. O visual da série também está muito bonito, tanto os efeitos quanto os cenários, para uma produção feita para TV fechada, digamos assim, porque é o streaming, né? Então o orçamento é um pouco inferior a uma produção para o cinema, mas a gente tem um resultado bastante coerente ali no visual. Tem os momentos em que a gente vê que poderia ser um pouco melhor, mas não incomoda de maneira nenhuma. Eu acho que funciona dentro da mística ali da narrativa, então tá tudo certo. Eu gostei bastante do resultado visual que a gente tem aqui nesses 2 primeiros episódios. Temos, acima de tudo, cuidado com a adaptação da história, principalmente porque Rick Riordan e a esposa dele, Beck, estão envolvidos no projeto diretamente ali como produtores executivos, o que é ótimo, porque eles vão dar o direcionamento para que a história seja contada da maneira que ela deve, com o cuidado que ela deve, com o respeito que ela deve e merece. Então eu estou bastante feliz com o resultado que eles adquiriram até aqui e estou bastante confiante para o que eles vão fazer nos 6 episódios seguintes. E de pontos que me deixaram insatisfeitos, eu acho que fica em torno ali dos episódios poderem ser um pouco mais longos para contextualizar certas coisas, não necessariamente para colocar mais coisas, porque eu entendo que o que foi desnecessário ali para a história eles tiraram, mas para contextualizar aquilo que eles já colocaram dentro do episódio, eu acho que eles poderiam ter gastado um pouquinho mais de tempo de tela. Como exemplo, as cenas ali com Gabe Ugliano, né, que é o marido de Sally. A gente tem uma cena jogada dele ali sobre a relação dele com Percy e com ela. Ele não é nem de longe tão repugnante quanto eu imaginei ele no livro. A figura dele não parece isso. Ele só parece um homem encostado ali, que depende da mulher, que não trabalha e tal, mas
nada que contextualize a relação dela e o porquê da relação dela, coisa que o filme fez. A gente entende o porquê de ela estar com Gabe. Na série a gente não tem a explicação disso, pelo menos até agora. Não sei se vão fazer isso mais pra frente. Mas eu acho que nesse momento aqui, quando ela está contando a verdade pra Percy, eu acho que ela poderia ter justificado a ele o porquê dela continuar casada com um homem que não é tão agradável de se conviver. Mas também a dinâmica da relação deles não parece tão difícil. Ela dobra ele com facilidade, ela fala mais alto e ele acata. Então ele parece mais como uma criança mimada que cresceu e não se deu conta que cresceu ali. Nada além disso. Então eu acho que eles poderiam trabalhar mais esse personagem e alguns outros conceitos ali no decorrer dos 2 primeiros episódios. Mas o que a gente tem é bastante satisfatório desde já, então eu gostei. Os pontos positivos me agradam muito mais do que os negativos me desagradam, então é um início bastante otimista e eu estou ansioso para ver o que vem aí pela frente. É isso, galera. Essas foram minhas primeiras impressões sobre Percy Jackson e os Olimpianos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah. Comenta, compartilha, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!